Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus, amém? Igreja pentecostal, você dá boa noite, eles falam amém. Glória a Deus. Vocês estão bem? Você crê que Jesus tem uma palavra para o teu coração? Crê que Jesus vai falar contigo? Que bom que você veio na quarta da vitória. Hoje é dia de vitória. Só de você estar aqui já é uma vitória, sim ou não? Intercedendo pela sua casa, pela sua família. Então, se você chegou aqui, você é um sobrevivente. Se você chegou aqui, você é um vitorioso, você é uma vitoriosa. Abra a sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 45. Gênesis 45. Quero aqui louvar a Deus pela vida do nosso pastor Alex, por mais essa oportunidade. Sempre uma honra, ainda mais substituindo o pastor, né? Que hoje ele era para estar pregando aqui, e eu substituindo o pastor, tem uma responsabilidade muito grande. Quero louvar a Deus pelo nosso... Obrigado, meu pastor. Estamos juntos sempre, sempre. Estamos juntos sempre. E sempre é sempre mesmo. Mexer com o Senhor, mexe comigo. Mexer com o nosso pastor, mexe com a gente. E mexer com a gente, mexe com essa igreja. Glória a Deus. Estamos juntos, sim ou não, irmão? Sim. Somos um, sim ou não? Sim. Glória a Deus. Você achou aí Gênesis capítulo 45? Gênesis, dá para achar rápido, não dá não, irmão? Amém. Gênesis 45, vamos ler o verso 4, diz assim, ó. E disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Verso 7. Pelo que Deus me enviou diante de vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Amém? Eu li aqui só 3 versos, mas você já se encontrou aqui, né? Você sabe que a gente está falando de José, que foi vendido para o Egito como escravo pelos seus irmãos, e depois de alguns anos, ele reencontra os seus irmãos, né, lá no Egito, e ele já estava como governador do Egito, e quando ele percebe que eram os irmãos dele, ele reconhece os irmãos não o reconheceram, porque José com certeza estava pintado, né? Ele se tornou praticamente um egípcio, ele aderiu à cultura, né? Então ele estava pintado, então os irmãos não o reconheceram, mas ele reconheceu os irmãos. E aí ele, com um coração tão bondoso, fala, olha, não foi vocês que me venderam para cá, o Senhor que me enviou na frente, para preparar o caminho, né? Para que vocês não morressem de fome e tudo mais. Isso porque era José, né, irmão? Se fosse eu, irmão. Se fosse eu, sanguíneo como eu sou, eu ia falar, então, sabe quem eu sou? Eles, não, eu sou José. Ia dar ruim para eles, irmão. Mas era José, né? Graças a Deus, que Deus sabe o que faz, não me colocou lá, colocou José. Então, eu quero só fazer vocês entenderem o seguinte, José, ele foi rejeitado, ele sofreu uma rejeição por parte dos seus irmãos. Então, quem era José quando ele foi vendido? Ele era um adolescente, irmão. Ele era um adolescente. Só que ele não sofreu rejeição por parte dos irmãos apenas nesse período em que ele era um adolescente, mas desde que ele se entendia por gente. Porque a Bíblia diz que o pai, que Jacó, amava mais José do que todos os outros irmãos. Então era um tratamento, um carinho todo especial para com a vida de José. Então desde garoto, ele era o caçula, então ele tinha todo o chamego do pai. Então os irmãos o rejeitavam, os irmãos tinham raiva dele, desde a época que ele se entendeu por gente. Ou melhor, até quando ele não se entendia por gente, né, tinha todo aquele carinho. Você sabe que às vezes tem um filho, né, que ele é o xodó da casa, aí nasceu agora o caçulinha. E aí o filho, que é o mais velho, começa agora a se sentir, né, não é o dono agora do pedaço, agora tem um filho agora que tem todo o cuidado da mãe, tem todo o cuidado do pai. Então, o filho muitas vezes se sente rejeitado por conta disso, às vezes não é nenhuma rejeição. Só que José agora, ele está sendo odiado pelos seus irmãos. Por que ele está sendo odiado? Porque o pai dava um carinho especial para ele, ele era odiado porque chegou um momento que foi o estopim, né,
da rejeição dos irmãos para com José, a ponto de vendê-lo, o pai deu para ele uma túnica multicolorida. Era como se nos dias de hoje você ganhasse, sei lá, qual é o videogame do momento agora? Xbox? Já é do passado, né? Qual que é? PS5? Então, aí você ganhou. Aí o pai fala, não, ó, não é de você não, é dele, o videogame é dele. Aí os irmãos ficaram endemoniados. Só que olha só, quem foi que deu o videogame? Não foi o pai. José pediu uma túnica multicolorida? Não, foi o pai que quis dar. É como se o filho caçula não pedisse o PX do jogo, do X, do P aí, ainda bem que eu tenho uma filha menina, né? Aí chegou lá e falou, filho, aqui para você, mas não é para vocês não. Só que José tem culpa de ter recebido uma túnica multicolorida? Não tem culpa. Então os irmãos estão com raiva dele, não tem que estar com raiva dele, tem que estar com raiva do pai que deu. Então, irmão, tem horas que Deus te levanta, que Deus te dá unção, que Deus dá dom para você, que Deus te levanta com autoridade, que Deus te coloca num lugar de destaque, e as pessoas ficam com raiva de você. Elas não têm que ficar com raiva de você, elas têm que ficar com raiva do pai, foi ele que deu. Então, se as pessoas estão com raiva de você, se estão odiando você, estão rejeitando você, fique tranquilo, eles não estão mexendo com você, eles estão mexendo com seu pai. É ele que resolveu dar. Então, eu quero fazer você entender o que é que está acontecendo aqui com José. José foi rejeitado por um estranho? Não, foi rejeitado pelos irmãos. Não sei se você sofreu alguma rejeição por parte de alguém que você amava. Você sabe que não é legal, você sabe que não é algo saudável, você sabe que não é algo que dá para você, não, é tranquilo, meu pai me rejeitou, meus irmãos me rejeitaram, minha mãe me rejeitou, sabe, é um chefe, é um namorado, é um cônjuge, você sabe como, você que já sofreu uma rejeição, você sabe como é esse processo de recuperação, você sabe como é que é esse processo de cura. Então, só para você entender o que acontece com você quando você sofre uma rejeição, e o que está acontecendo com esse adolescente José. Existe uma área no nosso cérebro chamada giro do círculo anterior. Essa área do cérebro, ela identifica uma dor física. Então, por exemplo, você torceu o tornozelo, você quebrou o pé, você quebrou um osso do seu corpo. Aonde é que vai ser identificado que você está sentindo essa dor? No giro que tem no seu cérebro. É um giro do círculo anterior. Essa área do teu cérebro, ela vai identificar onde é a dor. Por quê? Imagina se você quebrasse, por exemplo, um tornozelo e você estivesse sentindo dor na sua mão. Você vai chegar no hospital e falar, doutor, estou sentindo dor nessa mão aqui, está doendo muito. Aí ele vai tirar um raio-x, vai falar, não tem nada. Você fala, mas está doendo. Ele fala, mas não tem nada na sua mão. Você fala, mas está doendo. Ele fala, mas não tem nada. Mas está doendo. Por quê? Porque você não consegue identificar onde é que é a dor. Essa área do teu cérebro, ela vai dizer. Ela vai identificar a dor. A dor é no tornozelo, para você tratar. Então, que bom que Deus é tão perfeito que colocou essa área do nosso cérebro para identificar. Então, essa dor que você está sentindo é um sinal de que precisa ser tratado, precisa ser cuidado. E quando você sente a dor da rejeição, que é a dor do coração partido, quando você sente essa dor, qual é a área do cérebro que identifica que você está sentindo uma dor emocional? É a mesma área do cérebro que identifica uma dor física, giro do círculo anterior. Então, por que é que a gente usa as mesmas terminologias para uma dor física, a gente usa também para uma dor emocional? Por exemplo, a gente diz assim, meu coração está partido. Seu coração está partido? Não, se o seu coração tivesse partido, você estava morto, você estava morta. Então, por que é que a gente usa essa nomenclatura? Estou com o coração partido. O meu coração está doendo. Calma aí, deram um soco no teu coração? Deram uma facada no teu coração para você dizer que o seu coração está doendo? Não deram uma facada fisicamente falando, mas o seu emocional está sentindo essa dor. Porque o teu cérebro está dizendo, o teu coração está doendo, porque não é uma dor física, mas é uma dor emocional. O que é que José está sentindo? José não está sentindo uma dor física. Os irmãos não bateram nele. Os irmãos o rejeitaram. Então, ele está sentindo uma dor emocional. E eu digo para você, existem dores emocionais que as pessoas dizem assim, eu preferia que fosse uma dor física. Eu preferia ter quebrado uma perna, eu preferia ter quebrado um braço do que estar sentindo essa dor emocional. Porque se você quebra um braço, se você quebra uma perna, você vai no hospital, o médico vai lá te dar uma injeção para a dor para ou alivia, ele vai lá, faz uma cirurgia, você continua tomando remédio para a dor, e aí chega uma hora que essa dor vai embora e você se recupera, volta a andar, volta a usar o membro que agora foi fraturado. E uma dor emocional? Você vai no hospital, ele aplica uma injeção? Você vai no hospital, ele faz uma cirurgia e está tudo bem? Não.
Então tem gente que preferia ter uma dor física do que uma dor emocional. Então José está sendo rejeitado e muitas vezes a gente não sabe, a gente não aprendeu a lidar com as dores emocionais das pessoas. Sabe por que não? Porque olha só, se você está passando na rua, você vê um acidente, alguém caiu de moto e tem uma fratura, ele quebrou o tornozelo, está lá com a fratura exposta, você chega lá e olha e a pessoa está no chão caída, ai, está doendo muito e tal. Aí você fala assim para ela, para de frescura, levanta, vai embora para casa, vai andando para casa. Você falaria isso com uma pessoa com uma fratura exposta no tornozelo, sim ou não? Então, por que é que a gente diz isso muitas vezes para uma pessoa que está sofrendo uma dor emocional? Não, você não levanta da cama porque você é preguiçoso, porque você é preguiçosa, isso é preguiça. Você já ouviu alguém ofendendo uma pessoa que está sentindo uma dor emocional? Isso é uma ignorância, porque a pessoa não entende que a mesma dor física é uma dor emocional. A pessoa não consegue entender. É a dor do coração partido. Eu não estou falando de um adulto que sofreu uma rejeição, eu estou falando de um adolescente. José é vendido pelos seus irmãos e ele não consegue entender, porque antes disso aqui eram brigas de irmãos, era ódio de irmão. Quem aqui já tem irmão? Quem tem irmão aqui? Quem já odiou seu irmão? Permaneça com a mão levantada. Quem já pensou em matar o irmão? Eu algumas vezes. Não é? Porque eu era o caçula, você sabe, irmão. E por que é que José era odiado pelos seus irmãos? Por que é que Davi era odiado pelos seus irmãos? Porque era o irmão mais novo, irmão. Porque o irmão mais novo é uma espécie de encosto na vida do irmão mais velho. Quem é irmão caçula aqui? Eu sou o caçula. Eu sei disso, irmão. Tudo que acontecia comigo era culpa do meu irmão, e coitado, às vezes nem era culpa dele, e ele apanhava por minha culpa. Então meu irmão nasceu falando, vou ter que matar esse garoto, eu vou vender ele como escravo. Era o irmão mais velho. E, irmão, você não faz ideia do que a rejeição pode causar na vida de um ser humano. Você não faz ideia. Minha avó, eu já contei aqui, se eu não me engano, é a história da minha avó. A minha avó, irmão, pensa numa senhora alegre, feliz. Pensa numa senhora figura. Se você pegar o microfone, der na mão dar um microfone na mão da minha avó aqui, ela vai fazer um stand-up aqui, você vai rir de sair daqui chorando com dor na barriga de tanto rir. Minha avó é muito engraçada, muito. Tem vários termos que eu uso, às vezes no dia a dia, brincando, que eu peguei da minha avó, sabe? Eu andava com minha avó assim na rua, de mão dada, e passava uma pessoa assim, minha avó falava, medonha. Quem lembra desse termo? Medonha, que a pessoa é feia. Aí minha avó falava assim, parece com fulana. Aí eu, quem? Aí ela, aquela pessoa ali. Aí ela, se fulana fosse linda assim. Irmão, é uma figura, minha avó é uma figura. Se você chegar num ambiente e ela estiver lá, acabou. Se você está triste, você fica alegre na hora. Porque minha avó ilumina o ambiente, sabe? Porque a energia que ela tem é coisa fora do normal. Então, a minha avó, o meu avô morreu, minha mãe tinha 5 anos, então minha avó conheceu uma outra pessoa e foi morar com ela e viveu com ela uns 200 anos. Aí, depois de 200 anos morando com essa pessoa, minha avó não casou no cartório, não casou no papel, nada, na igreja, nada. E ela só foi morar com essa pessoa. E aí teve um filho com ela, que é o meu tio Alasson. E aconteceu que minha avó se converteu na igreja e queria casar com ele. Então ela falou, vamos casar. E ele não queria casar. Ele falou, para que casar? A gente já mora juntos uns 200 anos. Ela falou, não, mas eu quero casar, porque agora eu estou na igreja, quero fazer tudo direitinho, a gente vai casar. Ele falou, não quero casar. Ela falou, eu quero. Ele falou, não quero. Ela falou, eu quero. Ele falou, mas eu não quero. Por que é que ele não queria se casar? Porque ele estava tendo um envolvimento com uma senhora do condomínio deles. Olha que velho danado, irmão. E aí a minha avó descobriu, aí eles se separaram, ele foi embora com a outra, e minha avó entrou em depressão. Porque minha avó se sentiu rejeitada. Irmão, como pode uma pessoa alegre que nem minha avó, feliz que nem minha avó, realizada que nem minha avó, agora ir parar no chão da vida? Minha avó ficou completamente depressiva. Eu entrei, minha mãe falou, você tem que ir lá na casa da sua avó, orar pela sua avó, que a sua avó está em depressão. Eu entrei no quarto da minha avó, ela estava tão depressiva, irmão, que as 2 dentaduras dela estavam dentro do copo, boiando, já tinha 1 mês. Tinha 1 mês que ela não usava dentadura. Ai, porque os antigos, não sei, né, os novos, mas os antigos, quando ia dormir, ia usar a dentadura, jogava dentro do copo, boiando, né? E eu, quando eu ia na casa da minha avó, eu falava, vó, esse copo aqui é o que a senhora bota boiando? Ela falou, não sei, cada dia eu pego um, boto. Aí eu pegava água na geladeira e bebia no gargalo. Tá maluco? Beber em copo de dentadura era terrível. Aí,
E eu cheguei lá, minha avó, lá no quarto escuro, a casa toda desarrumada, e a casa dela sempre foi um brinco. Eu cheguei lá, fui conversar com ela, e minha avó não queria falar direito, também não entendia direito o que ela estava falando, porque ela estava sem a dentadura, e a gente conversando. Eu falei, vó, a senhora vai sair dessa em nome de Jesus, vó. Em nome de Jesus, a senhora vai dar a volta por cima, a senhora não está morta, entendeu? A senhora vai, em nome de Jesus, vai casar. Irmão, eu falava, mas eu não acreditava muito. Minha avó estava com 72 anos já, os cabelinhos caindo já, e eu falei, Senhor, me ajuda na minha incredulidade, Senhor. Mas eu falei, né? Tem que falar, tem que liberar a palavra. Eu falei, vó, em nome de Jesus, a senhora vai sair dessa. E aí minha avó falou que nada, eu fui embora para casa. E aí, uma semana depois, mais ou menos, minha avó falou assim, eu vou ficar aqui nada, o falecido está lá com a outra. Falecido foi o que foi embora, que ela chama de falecido, mas ele não morreu não, ele está vivo. É porque largou ela, é falecida. Aí ela foi e falou, em nome de Jesus, eu sabe o que fazer, eu vou levantar dessa depressão, o outro está lá com a outra lá, eu falei, eu vou levantar, eu vou para a igreja e vou arrumar um namorado. E aí, irmão, você vê que o inimigo é tão furioso que quando ela falou, eu vou para a igreja, em nome de Jesus, era sábado. Tinha culto, mas era culto jovem. E ela falou, eu vou. Aí chegou no culto jovem, ela falou que estava cantando aquela música, Jeová é o teu cavaleiro. E ela assim, na juventude, procurando um velho na igreja para poder... E aí ela não encontrou naquele culto, né? Mas ela continuou acreditando. E aí ela falou, começou a namorar. Primeiro namorado dela, depois que ela saiu da depressão, começou a namorar. E a gente foi lá para conhecer o rapaz. Pensa, o cara trabalhava no correio, a Bíblia dele toda marcada. O cara falava, não, eu vou casar com sua avó é de Deus para mim. E feliz já falando em casamento e tal. E aí, passaram-se alguns meses, ele me ligou, falando, olha, queria pedir você para me ajudar, porque a sua avó não desmanchou o namoro comigo. Eu achei que era brincadeira, né? Mas... Eu ia lá, tocava o interfone, aí ela atendia, falava pro porteiro, não estou em casa. E aí ela ligava, ela não atendia, ele ligava de um número desconhecido, ela atendia, e quando via que era ele, desligava. E aí eu liguei para ela, falei, vó, o que houve, vó? A senhora desmanchou o namoro com o rapaz está triste, o que está vendo, vó? Ela falou, não quero mais nada com ele não, meu neto. Eu falei, mas por que a senhora não quer? Ela me chama de Vivinho. Ela falou, Vivinho, mas não é para você me chamar de Vivinho não, é ela que me chama de Vivinho. Ela falou, Vivinho, não dá, Vivinho, porque eu não quero mais. Eu falei, mas por que a senhora não quer, vó? Porque eu pensei assim, minha fé já foi o máximo, agora a senhora arrumar outro. Eu falei, vó, volta para o rapaz. Ela falou, não dá. Eu falei, mas por que não dá? Ela falou, porque ele beija muito mal. Aí eu falei, vó, eu não acredito nisso, vó. É só a senhora ensinar. Ela falou, se o velho não aprendeu até agora, você acha que ele vai aprender? Aí não adianta, não voltou para ele. Aí passou um tempo, ela começou a namorar o segundo. Esse era o zelador da igreja. Eu falei, esse mora na igreja, esse vai dar certo. Desmanchou com ele também. Aí arrumou o terceiro, desmanchou também. Aí ela arrumou o quarto, desmanchou também, um quarto. E aí quando ela desmanchou com o quarto, o pastor chamou ela no gabinete e falou, dona Ida, deixa eu te explicar uma coisa, a senhora está dando mau exemplo para a juventude, está dando mau exemplo. O que eu vou falar para a juventude? Para não ficar namorando, largando, arrumando outro? A senhora está terrível. Ora mais, entendeu? Pensa direitinho, para não errar de novo. Ela falou, tá bom. Aí ela começou a namorar com o quinto. O quinto se chama Tuninho. E com o quinto ela casou para a glória do nome... Eita. Quem que é a unção da minha avó aqui, irmão? A unção do desencalhamento, eu creio. Aí minha avó casou com o Tuninho. Só que o Tuninho, ele é todo estilosão, ele só anda social. Ele não tem calça jeans, não tem bermuda, ele só anda social, de verdade. Eu nunca vi Tuninho como... Chega na casa dele agora, lá ele vai estar de social. E ele assim, ele tem vários chapéus, vários cintos e sapato, então ele só anda combinando. Se o chapéu é preto, o cinto tem que ser preto, o sapato tem que ser preto. E todo combinando. Aí ele casou todo de branquinho, chapéu, cinto, todo. E aí saímos do cartório e fomos para casa dos meus pais para fazer um churrasco lá com eles, para comemorar. E aí eu estava com os homens assim conversando, aí eles me chamou, falou, meu neto, vem aqui. Ele me chama de neto. Aí me tirou do grupo dos homens, me trouxe para o canto e falou assim, ó, esses velhos que a sua avó namorou, tudo velho gagá. Tudo velho que ela ia ter que trocar fralda aqui, o que Deus deu para sua avó aqui, ó. Aí eu falei, já entendi, vô, já entendi. Tem alguém que é a unção do meu avô aqui? Aleluia. Irmão, aqui, eu estou brincando aqui, mas você vê como que a rejeição pode jogar uma pessoa emocionalmente, sabe, top, autoestima lá em cima, e pode jogar uma pessoa no chão da vida. Eu estou falando de um adolescente que ouviu dentro de um poço os irmãos discutindo, os irmãos debatendo, vão matar ele como? Dá uma facada, o outro, vamos degolar. Eles pensando, como que vamos matar esse menino?
E aí eles resolveram, então, numa reunião, então não vamos matar não, vamos vender. Aí venderam, passou um grupo lá dos medianitas, vão vender, aí venderam o menino por 20 moedas de prata. Aí ele é vendido, quando chega lá no Egito, agora Faraó vai comprar, Faraó não, Potifar vai comprar. Agora pensa aqui comigo, irmão, olha só, os irmãos venderam ele por 20 moedas de prata. Quando ele chega no Egito, ele vai ser vendido novamente. Eu te pergunto, ele foi vendido por 19 moedas de prata, sim ou não? Ele foi vendido por 20 moedas de prata, sim ou não? Irmão, se você vende alguma coisa, você não vai comprar por 20 reais, vai vender por 20 reais, você não vai ganhar nada. Você compra por 20, você coloca aí, sei lá, 100%, vende por 30. Nem que seja 35, 32, mas você vai ganhar alguma coisa. Então, se ele foi comprado por 20, porque os caras entendiam de comprar escravo. Então, se eu vou comprar por 20, isso aqui eu consigo vender ele por uns 40. Isso aqui eu consigo vender por 50 moedas de prata. Então, eles compraram por um valor e venderam por um valor maior. Sabe o que o Senhor está dizendo? Quanto mais você é vendido, mais valioso você fica, irmão. Estão vendendo você, estão falando mal de você, só estão ajudando você a cumprir o seu propósito. José foi vendido para o lugar onde ele ia cumprir o seu propósito. Judas Iscariote entrou lá no Getsemane, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Depois ele foi lá, jogou as moedas fora, se arrependeu, melhor ficou angustiado, foi lá, se matou. Então ele vendeu Jesus, mas na verdade ele estava ajudando Jesus a cumprir a sua missão, irmão. Então fique preocupado, não estão rejeitando você. Quanto mais rejeitam você, mais estão levando você para cumprir o seu propósito, a missão que Deus tem para a tua vida. Porque a rejeição faz parte, irmão, faz parte do propósito. Quantas vezes, irmão, eu fui obreiro muito novo. Antes dos 18 anos eu era diácono na Assembleia de Deus, que o estatuto não permitia. E por que é que eu fui? Porque o pastor falou, o estatuto diz, mas Deus falou. Se Deus falou, eu prefiro obedecer a Deus do que o estatuto. Quem é que manda mais, o estatuto da igreja ou Deus? Aí os obreiros falaram, Deus. Ele falou, então vocês vão questionar com Deus? Não, mas questionava, irmão. Quando eu subia para pregar, porque você vê, eu agora estou com 18 anos, você imagina mais novo. Você imagina, irmão, e aí você muito novo pregando, pentecostalzão, canela de fogo daquela época. E aí, irmão, aí eu falava muita besteira, sabe, pastor? Eu falava, estão tentando te parar porque você é garoto. Para tentar parar, mas não vai parar, aleluia. Jogando indireta para os obreiros mais antigos. E aí que os caras ficavam endemoniados mesmo, irmão. Você entende? O diabo vai se levantar, os antigos, aleluia. E aí os caras ficavam mais endemoniados ainda. E o pastor me chamava e falava, você não pode, os caras são mais antigos do que você tem que obedecer. Quando você chegou, mas os caras já estavam aqui. Eu falo, não, perdoa, pastor, é porque eu estava empolgado. Você entende? Então, olha só, o que está acontecendo aqui? É um adolescente que foi vendido, mas ele foi vendido para cumprir o seu propósito. Ele está indo para o lugar que Deus quer. Então Deus tira ele do lugar que ele deseja e vai levar ele para o lugar que Deus quer. Você não tem que estar onde você gostaria, aonde você deseja, você tem que estar onde Deus quer te colocar, você entende? E às vezes o lugar que Deus quer te colocar não é o lugar que você gostaria de estar. Você fala, não, esse aqui é o lugar que Deus quer, mas não é o lugar que eu desejo, porque esse lugar que Deus quer que eu esteja aqui não é o lugar que eu gosto de estar, discurso da Dilma, está dando para você entender? Mas o Senhor está dizendo, você não tem que entender o discurso de Deus, você só tem que aceitar. Porque tem hora que você não entende. Você fala, por que é que isso está acontecendo comigo, Deus? Por que é que isso está acontecendo comigo? E aí Deus fica quieto, porque Deus não te deve satisfação. Você só vai entender depois porque não é assim que a Bíblia diz, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? Então, são todas as coisas juntamente, contribuem, porque as coisas separadamente você não vai entender, você não entende por que você está vivendo essa experiência agora, você não entendeu, aí daqui a pouco você vive uma outra experiência isolada, você não entende, depois você vive outra, não entende, aí daqui a pouco, depois de um tempo, aí você fala, agora eu entendi, você juntou o quebra-cabeça de todas as coisas que você viveu, e você vai entender porque você viveu elas separadamente você não vai entender uma experiência, mas lá na frente Deus vai fazer você juntar tudo, e você vai entender por que foi vendido, por que foi rejeitado, por que foi caluniado. Irmão, entenda, Deus está no controle de tudo, irmão. Por que ele me deixou na porta do altar? Por que ela me deixou na porta do altar? Por que eu fui mandado embora dessa empresa? Por que o meu sócio me roubou? Por que essa sociedade não deu certo? Por que eu fui rejeitado? O Senhor está dizendo, não é para você entender agora, lá na frente você vai entender. Deus fechou essa porta, porque lá na frente Deus estava livrando você de um escândalo,
de uma separação, de um divórcio. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui, irmão? José foi vendido, ele é vendido para o Egito, porque entenda uma coisa, a rejeição de José foi um start de Deus na vida dele, para ele viver o propósito que Deus tinha na vida dele. Então essa rejeição foi o start, sabe por quê? Porque a gente não consegue entender, se José não tivesse sido vendido pelos irmãos, nunca ele ia falar assim, eu não quero mais morar aqui em Canaã não, eu vou viajar, vou morar lá no Egito agora. Isso ia acontecer sim ou não? Não ia, irmão. Não é como no dia de hoje você fala assim, o Brasil está meio complicado, vou morar em Portugal. Está todo mundo indo morar em Portugal. Quem conhece alguém que foi morar em Portugal? Olha aí. Vou morar em Portugal. Não era assim, pai, estou indo embora, vou morar fora agora, que eu estou a fim de falar em outro idioma. Eu estudei na escola Egito, não sei como é que é a língua do Egito. Eu estudei egípcio e quero ir para o Egito. Lá é melhor de emprego. Não, ele ia ficar em Canaã. Então, para ele sair de Canaã, Deus enxergou uma forma. Vou aproveitar os irmãos que estão com ódio e ele vai vender. Você acha que aquela caravana passou porque ela passou porque quis passar? Ela está passando ali porque Deus falou, vou colocar esses meninos aqui e eu vou fazer Jacó mandar José ir lá levar comida para os seus irmãos, ir lá ver como seus irmãos estão. Jacó falou, José, seus irmãos estão lá apacentando as ovelhas, vai lá ver como é que seus irmãos estão. Aí Deus planejou tudo, Deus arquitetou tudo. É na hora que os irmãos vão pensar em matar, que eu vou trazer o outro irmão para dizer, não mata não. Lá, está vindo uma caravana medianita, vamos vender. Deus planejou tudo. Deixa eu dizer uma coisa para você, a tua vida está no controle de Deus, Ele está planejando tudo. Pode parecer que saiu do seu controle, mas não saiu do controle de Deus. Aí ele vende e ele vai. E você percebe, com Davi foi a mesma coisa. O pai chega para ele e fala assim, vai lá ver como é que seus irmãos estão na guerra, leva comida para os seus irmãos e traga notícia. Aí Davi vai lá, chega lá, o gigante está afrontando, você sabe da história. Aí Eliabe chega lá, o que você está fazendo aqui, o seu endemoniado, você sabe da história. Confusão toda, o menino era odiado. Aí ele falou, quem é esse gigante aí que está afrontando os exércitos? Vou matar ele. Aí foi lá e matou o gigante. Deus promoveu ele. Então, as pessoas te rejeitam, mas quanto mais elas te rejeitam, mais Deus te promove, irmão. Você entende isso? Aí, ele é vendido, e deixa eu te falar uma coisa aqui, irmão. Quando Deus tem um propósito na tua vida, Deus vai ter que fazer coisas com você, irmão, que falam com você. Para você, você acha loucura. Para você, você fala assim, como um pai pode fazer isso com um filho? Mas Deus faz, irmão. Deus faz. Porque se José não tivesse sido vendido pelos irmãos, ele ia viver a vida inteira em Canaã. E o que é Canaã? Canaã é o lugar de sonhar. É o lugar de sonho. E aonde é o lugar de interpretar sonhos? Aonde é o lugar de você viver os seus sonhos? Não é em Canaã, é no Egito. Então, se ele não tivesse sido vendido, o pai a vida inteira ia ficar com ele na cama. Já viu? O pai, quando ama muito o seu filho, muito, tem aquele carinho todo especial, aquele cuidado todo especial com o filho, né? Meu pai fala assim, pai, vou jogar bola. Meu pai, vai, meu filho. Voltava com o dedão do pé estourado, com a unha pendurada. Quem já estourou o pé aqui jogando bola? Quem já estourou? Você pode ver, tudo mais de 40 anos. Agora, pergunta um menino de 18 anos, de 20 anos, se ele já estourou o pé jogando futebol. Não vai, por quê? Só joga em campinho agora, só joga de chuteirinha. Não, a gente jogava era descalço mesmo, para estourar o pé, irmão. Não é verdade, irmão? Quem nunca estourou o dedão do pé e chegou em casa, que botava algodão, ia para a escola no outro dia um pé de tênis e o outro de chinelo? Você não sabe, irmão. Hoje é todo cuidado, né? Então o pai ia ficar com José. Não, deita aqui na caminha, meu filho. Deita, cobertinha. Aqui a túnica multicolorida aqui, ó. Todo cuidado é pouco, né, meu filho? Ele é sempre ficar debaixo das asas do pai, sempre sendo cuidado do pai, pelo pai. Então ele nunca ia viver o propósito que Deus tinha para a vida dele. Por causa de quê? Pela culpa do cuidado do pai. Então o que é Canaã? Canaã é lugar de sonhar. Cama é lugar de sonhar. Então se você ficar a vida inteira na cama, você só vai sonhar. Cama não é lugar de interpretar sonho. Cama é lugar de sonhar, Canaã é lugar de sonho. Então Deus tem que tirar ele de Canaã, do lugar de sonho, e colocar ele no lugar de realizar os sonhos. Então Deus vai te tirar do seu lugar de sonhar e vai te colocar no lugar para você realizar os seus sonhos, irmão.
Porque não adianta você ficar a vida inteira no lugar de conforto, a vida inteira na cama, a vida inteira ali. Deus vai te dar uma experiência de tirar o teu fôlego. Deus vai te dar uma experiência, sabe, que vai tirar você do lugar de conforto, do lugar onde você só sonha. Então por que é que tem gente que a vida inteira vai sonhar? Porque não quer ir para o lugar da guerra, não quer ir para o lugar onde Golias está, não quer ir no lugar para onde você é vendido, para onde você chega como escravo, aonde você é caluniado, aonde você entra como presidiário. Nesse lugar ninguém quer estar, mas é nesse lugar que Deus vai promover você. É na guerra, meu irmão, não é no campo, é no vale. Deus está te levando para um lugar de experiências sobrenaturais, porque é lá que Deus vai impactar a tua vida e vai fazer você viver uma vida extraordinária, meu irmão. Porque se José ficasse em Canaã, a vida inteira ele ia ser tirado pelos irmãos, sabe o quê? Como sonhador. Quando ele chega para ver como os irmãos estão, os irmãos olham de longe e dizem: ah lá vem o sonhador, vem cá sonhadorzinho, menino que sonha, vem cá sonhador. Mas quando eles se encontraram com José no Egito, agora a história muda, agora não é mais lá vem o sonhador, agora é lá vem o governador. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, essa rejeição não é para te matar, não é para partir o teu coração, não é para você ficar cabisbaixo, se arrastando e vivendo no chão da vida. O Senhor te chamou para decolar, o Senhor te chamou para voar, o Senhor te chamou para viver uma vida extraordinária, e hoje Ele vai curar essa dor do coração partido. Você está entendendo a palavra? Ele tem infinitamente mais para você, meu irmão, muito mais. José chega no Egito como escravo, irmão. E eu fico imaginando ele na feira, né? Não sei como é que era, mas os escravos tudo ao lado do outro, acorrentado. Aí as pessoas passam para ver se vai comprar uma mercadoria. Aí as pessoas olham. Aí eu creio que a mulher de Potifar, porque José tinha um negócio diferente, irmão. Tinha um negócio diferente. Aí a mulher de Potifar, pedófila do Satanás, que o menino era um adolescente, né? Aí ela passou, olhou. Aí deve ter falado para Potifar, né? O marido dela: Poti, gostei desse. Vamos levar? Potifar vai lá e compra o menino e leva para casa. José chega na casa de Potifar como escravo, sim ou não? Mas daqui a pouco o cara vai dar para ele o cargo de mordomo. O cargo mais importante da sua casa. Depois de Potifar era ele que mandava. Sabe por quê? O menino chegou como escravo. Para todo mundo ele era um escravo, mas ele sabia: eu não sou um escravo, eu sou filho. Sabe por que ele chegou como mordomo? Porque ele não se comportava como escravo. Deram um título para ele: você é escravo, mas ele não se comportava como escravo. Eu não sei o que as pessoas têm dito para você, o que o seu pai falou para você a vida inteira, o que seus amigos falam para você, o que a sua mãe falou, o que seus irmãos falaram. Eu não sei qual é a nomenclatura que eles usam para você, que você é um fracassado, que você é uma fracassada. Não importa como as pessoas te veem, o importante é como você se vê. Eu não sou escravo, eu sou filho, eu sou filha. Então ele não se comportava como escravo. Então algo de especial tinha naquele menino. Ele se comportava diferente dos outros escravos, porque os outros se enxergavam como escravo, mas ele não se enxergava como escravo. Ele sabia que ele estava ali porque ele foi vendido, mas ele sabia: eu tenho um dono, eu tenho um pai. Eu tenho um pai em Canaã, e segundo, eu tenho um pai no céu. A relação com o menino era uma boa relação, a ponto de Deus dar um sonho para ele: você vai governar sobre a tua casa, você vai ser o provedor da tua casa. Como que o menor vai ser o provedor da família? Ainda mais naquela cultura, não tinha como o menino sustentar a sua família. Não tem para uma cultura, não tem para o homem, mas tem para Deus, irmão. Ele chega lá, aí a mulher de Potifar, você sabe a história, ela ficava assediando o menino todos os dias, irmão. Não era uma vez por semana, não, todos os dias a mulher assediava o menino. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. E ele rejeitava todos os dias. E ele dizia não todos os dias. Uma coisa é você, irmão, ser tentado uma vez. Outra coisa é você ser tentado todos os dias. E o menino resistia todos os dias. Aí um dia, você sabe, ela tentou agarrar ele falou: me larga, endemoniada. Eu estou falando: me larga. Aí ela: vem cá, garota. Ela falou: não quero. E saiu correndo, e a túnica dele ficou, a capa ficou. E aí... pronto, foi caluniado. Ela falou para Potifar: Poti, ele tentou me agarrar. Aí foi lá, o garoto foi preso. Ele chega no presídio, lá do palácio, como alguém, olha só, ele chega no palácio como alguém que recebeu a oportunidade do seu senhor
Chegou como escravo e o cara botou ele como mordomo. Depois de mim você administra tudo aqui. Depois de mim você manda. Então olha só, os carcereiros quando receberam José, qual foi o crime que ele cometeu? Rapaz, esse cara chegou como escravo na casa de Potifar. Você acredita que o cara botou ele como mordomo, acreditou nele, confiou nele, deu uma oportunidade para ele e o cara tentou assediar a mulher do patrão? Então quem era José para esses carcereiros? Um cara que não merecia um pingo de confiança. Sim ou não? No entanto, não sei quanto tempo levou, mas o tempo foi suficiente para os caras pegarem a chave da prisão e falar: José, fica com a chave. Você acreditaria numa pessoa dessa, irmão? Sabe o que eles acreditaram? Falaram isso de você, mas segundo o teu comportamento, segundo o que você exala, segundo o que você demonstra, você não é isso. Irmão, você não é o que as pessoas estão dizendo que você é. A rejeição faz você achar que você é o que as pessoas falaram. A rejeição faz você se tornar o que a pessoa está dizendo que você é. Falaram: José, você vale 20 moedas de prata. Para os irmãos, ele valia 20 moedas de prata. Mas para Potifar, ele valia como mordomo. Para Faraó, ele valia como governador. Então, irmão, tem quem não queira, mas tem quem quer. Tem gente que não acredita, mas tem gente que acredita. Tem gente que não investe, mas tem gente que investe. Então para de dar crédito para quem não acredita em você. Comece a focar nas pessoas que acreditam, porque tem gente que não acredita, mas tem gente que acredita. Tem gente que te rejeita, mas tem gente que te traz para perto. Tem gente que não te quer perto, mas tem gente que quer andar com você, quer estar perto de você, porque você não é o que as pessoas estão dizendo, você é o que o Senhor diz que você é. Você é o que a Bíblia está dizendo que você é. Você não é qualquer um, você é filho, você é filha. José vai chegar lá no Egito, vai ser vendido para a casa de Potifar, depois vai para o palácio, e aí você sabe a história. José está no cárcere. José está no cárcere com quem? Ele está no cárcere com mais 2 presidiários, o copeiro e o padeiro. E aí tem 3 dentro da prisão, 3. Os 3 estão no mesmo ambiente, vivendo a mesma situação. Os 3 estão presos, são presidiários, na mesma cela, no mesmo ambiente, vivendo a mesma situação. Só que o padeiro, ele é morto. O copeiro, ele volta para a profissão dele, ele volta para o mesmo emprego anterior. E José vira governador e mata a fome do mundo. Então as pessoas passam pela mesma experiência, vivendo a mesma situação, mas elas saem dali totalmente diferente uma da outra. Porque você está vivendo a rejeição. Tem gente que viveu a rejeição que nem você está vivendo, mas elas conseguiram superar, construir suas famílias e tratam os seus filhos diferente do que o pai tratou. Ou seja, elas conseguem superar, elas voltam para a vida de forma diferente, elas saem dessa prisão de forma diferente, elas conseguem sair das garras da rejeição, das garras do coração partido e vivem uma vida sobrenatural extraordinária. Então as pessoas passam pela mesma situação e pode sair completamente diferente delas. Você pode sair morto dessa situação, dessa rejeição, você pode sair dessa rejeição, dessa experiência para viver a mesma vida anterior, ou você pode sair dessa situação para se tornar governador e viver uma vida extraordinária. Sabe o que José está dizendo? Não são meus irmãos que vão governar as minhas emoções, não são meus irmãos que vão decidir o que eu vou viver. Eu sou governador da minha vida, eu sou governador da minha história. Você é governador da sua vida, você é o comandante da sua história. Você não vai viver o que pintaram para você, o que escreveram para você. Talvez te enviaram para uma furada, talvez venderam você, mas você não vai viver o que eles querem. Você vai viver o que Deus quer para a sua vida. Você vai viver uma vida extraordinária e acabou, irmão. José chega no Egito e você sabe a história. Porque entenda aqui uma coisa, irmão. José, ele vai viver uma vida extraordinária. Por quê? Porque é que José vai sair dessa experiência completamente vivendo uma vida extraordinária. Sabe por quê? Porque o José tinha uma boa relação com o pai. Tanto com o pai dele da terra, quanto com o pai dele do céu. Então a relação de José aqui na vertical era uma relação extraordinária. Então talvez a sua vida emocional ela não é sarada, porque você não teve uma boa experiência com seu pai. Só que o Senhor está dizendo assim na oração do Pai Nosso: Pai Nosso que estás no céu. E aqui a palavra é Abba, no original é papai.
Ele está dizendo, olha só, para mim você é o meu filhinho, você é a minha filhinha. Ele está dizendo, papai que estás no céu. Sabe quando é que você vai curar as suas emoções? Quando a tua relação com o pai estiver na vertical, estiver funcionando. Porque aí as suas relações na horizontal vai funcionar, vão fluir. Lembra Jesus quando ele está no Getsemane? Judas entra para atrair Jesus, aí ele diz assim, amigo, por que você veio? Jesus chama o cara que está traindo ele de amigo. Por quê? Porque antes dele chegar, Jesus estava falando com quem? Com o Pai. Porque se a tua relação aqui está bem, a tua relação aqui vai fluir. Então ele chega e Jesus chama ele de amigo, sabendo que ele veio para atrair. Jesus está dizendo assim, ó, o que eu sou para você, Judas, não muda quem você é para mim. O que você está fazendo comigo não muda o que eu vou fazer por você, daqui a pouco eu vou morrer na cruz por você. Então quem você é não muda quem Jesus é. Você entende isso? Então Jesus trata ele como amigo porque a relação dele com o pai está fluindo. Aí Jesus sai dali, chega na cruz. Aí quando chega na cruz, um ladrão vai dizer para ele, lembra de mim quando entrar no teu paraíso? Se eu sou Jesus, ia dar ruim também. Eu ia falar assim, um discípulo meu acabou de me vender, você vem com essa história aí agora aqui na cruz, é mole, né? Só que Jesus não estava com o coração ferido. A rejeição de Judas não afetou o emocional de Jesus. Jesus está sarado. Jesus olha para ele e fala, ainda hoje estarás comigo no meu paraíso. Não é porque alguém me rejeitou que eu vou rejeitar você. Você entende? O que está acontecendo com os irmãos de José? Eles estão rejeitando José porque eles se sentiam rejeitados pelo pai. Então eles odiavam José porque o pai amava mais José do que a eles. Então eles não se sentiam amados pelo pai. Então eles vão despejar essa rejeição em José. Então, muitas vezes o rejeitado quer rejeitar, o ferido quer ferir. Então talvez seu pai nunca te disse que te ama porque o pai dele nunca disse para ele que o ama. Você entende? Então o seu pai não disse para você nunca eu te amo, porque o pai dele nunca falou para ele eu te amo, então ele não aprendeu a amar com o pai. Então Deus te plantou nessa casa para você curar o teu pai. Sabe, Deus está dizendo assim, você não entendeu porque que você foi plantado nessa casa? Seu pai nunca disse que te ama porque ele também nunca foi amado. Só que Deus te colocou aí para quebrar essa maldição na vida do seu pai, para curar o emocional do seu pai. Você vai dizer para o seu pai, pai, eu te amo. Seu pai vai ser curado pelo teu amor, você entende isso? Então não permita que o amor que ele não recebeu seja despejado em você e você vai despejar agora no seu filho, não. Você tem que quebrar em nome de Jesus, você tem que curar o emocional do seu pai, dizendo, pai, eu te amo. Ele vai ser impactado por esse amor e ele também vai se sentir livre para dizer para você, filho, filha, me perdoa, porque o seu pai também te ama. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? José percebeu. Meus irmãos me rejeitaram. Por quê? Porque o meu pai rejeitava eles. E aí quando José tem o primeiro filho, ele põe o filho de Manassés. Sabe o que significa Manassés? Deus me fez esquecer a casa do meu pai. José está dizendo assim, ó, Deus me fez esquecer o que a casa do meu pai me fez. Eu não odeio meus irmãos. Eu perdoo, eu esqueço o que eles me fizeram. E aí ele tem um segundo filho, Efraim. Sabe o que significa Efraim? Deus me fez frutificar numa terra estranha. Sabe por que Deus fez ele frutificar na terra estranha? Porque ele esqueceu o que os seus irmãos lhe fizeram. Ou seja, ele perdoou o que os seus irmãos lhe fizeram. Então, você quer frutificar? Você quer ter uma vida bem-sucedida, na tua vida sentimental, na tua vida financeira, na tua vida profissional, em todas as áreas da sua vida, você precisa liberar perdão. Porque José, primeiro, ele perdoa para depois frutificar. Não dá para você frutificar para depois você perdoar, porque você vai frutificar depois que você libera o seu perdão. Você entende isso? Você quer ser livre? Então você tem que perdoar. Você quer frutificar? Você tem que perdoar. Você quer ter uma vida extraordinária? Você precisa perdoar. Então ele libera o perdão. Você entende isso? Olha como que é profundo. A relação dele com o pai é uma relação tão sarada. Ele não teve a paternidade do pai, porque isso foi arrancada dele, mas ele teve a paternidade de Deus, do seu pai. Que ele chega a dizer assim, ó, em Gênesis 45 que a gente leu, no verso 8 ele diz assim, ó, assim não fosse vós que me enviaste para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó. Ele aprendeu a ser filho. A maior parte da vida dele ele viveu longe do pai. Ele está dizendo, eu aprendi a ser filho com quem? Com meu pai. A minha relação com o pai. Você entende? Então, a relação dele com o pai estava tão sarada que ele aprendeu a ser pai de Faraó. Deus me colocou como pai de Faraó.
Sabe qual é a cura para a gente aqui essa noite? É o poder da paternidade divina. Você pode ter sido rejeitado pelo teu pai a vida inteira. O Senhor está dizendo, eu sou pai de órfãos. Ah, mas meu pai está vivo, mas você é órfão de pai vivo. Ele está dizendo, mas eu sou o teu papai. Ele está aqui para te curar essa noite. Ele está aqui para te levantar essa noite. Ele está aqui para jogar por terra todo sentimento ao contrário. Ele vai curar o teu emocional. Ele vai sarar o teu coração partido. Ele vai estancar essa dor do coração essa noite, em nome do Senhor Jesus. Você crê nessa palavra? Então fique de pé aí, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Quero que você coloque a mão no seu coração, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. E deixa Deus sarar essa ferida, deixa Deus curar essa dor. Ele está agora pegando o teu coração, porque Ele diz, filho meu, dai-me o teu coração. Ele diz, filho meu, dai-me o teu coração. Diga para Ele essa noite, Senhor, eu entrego nas tuas mãos o meu coração, porque eu não tenho poder para curar o meu coração, só o Senhor tem. Eu não tenho nem poder para perdoar, Senhor, eu não tenho forças para perdoar, mas o Espírito Santo vai te envolver essa noite. O Espírito Santo vai mexer com você essa noite. O Espírito Santo vai testificar com o teu espírito, e em nome de Jesus você vai ser livre dessa dor, você vai ser livre desse sentimento. Você vai se livrar em nome de Jesus desse peso que você carrega. Em nome de Jesus, você vai ser livre dessa prisão. Você vai ser livre dessa prisão, essa cadeia que te prende. José foi livre da prisão e o Senhor vai te libertar essa noite dessa dor, dessa angústia, dessa solidão. Em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Seja curado aí agora, seja curada aí agora. Receba agora em nome de Jesus. Ele te levanta, Ele te restaura, Ele te cura, em nome de Jesus Ele te dá forças. Você pode se sentir longe das pessoas que você ama, você pode se sentir longe das pessoas, mas talvez Deus te enviou para ir. Deus te enviou para esse lugar, Deus te colocou aí para te forjar, Deus fez você passar por tantas experiências para forjar você. Deus teve que levar José para tantos lugares que ele não queria passar, porque o Senhor queria fazer dele governador. Por que é que Deus escolheu José e não escolheu os outros irmãos? Porque Deus sabe quem Ele escolhe. Um dia o Senhor falou para o diabo, tem visto meu servo Jó? Homem fiel, íntegro, reto. Aí o diabo falou, deixa eu tocar nele. O Senhor falou, pode tocar, porque o Senhor sabia, você pode tocar, ele vai permanecer fiel. Um dia o diabo pediu para peneirar Pedro. E o Senhor falou, não faça isso, porque se você peneirar Pedro, ele vai me negar 70 vezes 7. Por que é que o Senhor deixou o diabo tocar em Jó e não deixou o diabo peneirar Pedro? Porque o Senhor sabe quem Ele escolhe. O Senhor sabe a hora certa. O Senhor sabe quem Ele permite. Então tem experiências que Deus não vai deixar você passar, porque Ele sabe que vai perder você para essa experiência. Mas se você está passando por ela, é porque o Senhor permitiu, porque o Senhor acredita em você. Você entende isso? Pai, por que eu estou passando por isso? Porque eu acredito em você, você vai permanecer fiel.